Olá, pessoal. Bem-vindos ao Informar Direito. Estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês e desde já pedindo aquele like, aquele joinha, que vocês possam me dar essa força, especialmente se você estiver vendo, né, o vídeo em outro tipo de rede social, que não o YouTube, se der, tá? É um pedido que faço. Vá lá no YouTube, inscreva-se no canal e também deixe o seu comentário, né, a sua curtida que ajuda demais, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de fazer um comentário, né, e também um agradecimento a um presente que eu ganhei de um amigo que é professor lá em Pelotas, é advogado, é pesquisador e também é roqueiro. Estou falando de Felipe Lazari, que me presenteou com a sua tese de doutorado, né, que foi publicada pela editora Tirã, e que recebi recentemente. Eu já comecei a leitura, estou muito encantado. O Felipe eu conheci na PUC, do Rio Grande do Sul, quando eu lá fazia o mestrado, e também por conta de que nós participamos de um curso de extensão que foi ministrado pelo professor Ricardo Gleckner, que depois, né, a época já era orientador do Felipe e orientador dele também no doutorado. E o Ricardo é um pesquisador do campo do autoritarismo no processo penal, então isso me ajudou muito quando eu fiz a minha dissertação. E todas as vezes que você fala de indúbio processual, você está fazendo remissão a esses estudos sobre autoritarismo. Quando eu desenvolvi esse trabalho também na minha tese, levei em conta isso, especialmente quando eu tento estabelecer que houve durante muito tempo uma manutenção, né? Ou até mesmo um recrudescimento, que foi o termo que eu utilizei, né? Houve uma piora do grau de autoritarismo, especialmente vindo a culminar nessa espécie, né, de ativismo judicial contra réu. E o Felipe traz aqui uma pesquisa muito densa, muito sólida, embasada em ampla revisão bibliográfica, em análise documental, partindo da perspectiva também da história das ideias. E ele leva em consideração muita doutrina estrangeira. Já até tentei procurar algumas aqui e já vi que eu vou ter dificuldade, né, em fazer essa aquisição de algumas obras que ele teve acesso direto da fonte. Ele fez algumas viagens, eu até lembro que ele publicou no Facebook dele, olha aí o resultado da viagem, o que acaba de chegar. E é também um interessante, vocês podem depois seguir o Felipe nas redes sociais dele, porque ele está sempre publicando, né, os livros que ele vai lendo, e isso é interessante também que você possa acompanhar. Já acompanhei alguns livros após indicação dele, um deles foi Escola Não é Empresa, né, que eu me lembro aqui, e também alguns que me serviram para a elaboração da minha tese. Nós trabalhamos dentro de uma mesma perspectiva, né? Vejam, essa aqui é a capa belíssima do livro dele, Para uma Crítica da Razão Fascista no Processo Penal Brasileiro. O livro tem prefácio e apresentação do professor Ricardo Gleckner e também prefácio do também ótimo professor Fauzi Hassan, que também ministra alguns módulos, pelo menos na minha época ministrava no mestrado da PUC. O livro está muito bem escrito, eu já comecei a leitura. O Felipe ele começa trabalhando justamente como as raízes inquisitoriais da cultura inquisitorial foram fundamentais para depois que o próprio tecnicismo jurídico do fascismo bebesse dessa fonte, aprimorasse isso, né? Como esse discurso criminológico foi fundamental para sedimentar um pensamento ou uma racionalidade autoritária perante as pessoas que se envolviam com o sistema penal no Brasil e que, de certa maneira, isso vem se mantendo incólume, né? Ainda que você tenha discursos de sentido contrário. E o Filipe critica isso, né? Veja só que o sujeito chega e vai dizer, não, que nós temos leis demais, nós temos muito protecionismo no campo do processo penal, quando a pessoa que, ou por desonestidade ou por ignorância, levanta esse discurso, ela não menciona que toda a nossa estrutura processual penal ela está estabelecida em premissas autoritárias, e muito também em função de inspirações do fascismo italiano, da década de 30.
especialmente quando você tem, né, e eu até sempre faço isso com os meus alunos e alunas de processo penal, a gente começa o semestre lendo a exposição de motivos do Código de Processo Penal, cunhada por Francisco Campos, então ministro, né, da ditadura Vargas, ali na década de 40. A maioria, eu acredito, dos profissionais de direito não sabe disso. Até por conta do diálogo que eu já tive com alguns, você percebe que eles não têm esse olhar, eles não têm essa informação. Muito também porque isso não é cobrado em concurso. Tá? Não é interessante que você tenha nos cargos de poder pessoas com pensamento crítico. Então, você tem que ser bitolado, responder o que é perguntado e segue a boiada. O livro do Felipe ele vai na contramão dessa cegueira, né? Dessa torpeza, digamos assim, ideológica, né? E até mesmo intelectual. Então, eu recomendo muito, eu acho muito interessante o trabalho do Felipe, e ele já começa logo com uma colocação que é muito forte, né? E também mostrando como isso vai se alimentando, vai se mantendo. Aqui ele diz o seguinte, ó, essa racionalidade influenciou sobremaneira não apenas o âmbito estrutural, mas também permeou a cultura processual penal brasileira, definindo o modo como nossos doutrinadores, legisladores, magistrados, promotores e advogados, professores também, compreenderiam o processo e sua instrumentalidade, sobretudo consagrando a ideia de que se trata de um instrumento repressivo destinado a promover a defesa da sociedade frente ao crime. Então, vejam, meu livro está ali atrás. É justamente isso que eu tenho batido, né? A pessoas, o autoritário, o ser autoritário, ele se coloca como intérprete da sociedade, seja ele na condição de integrante do judiciário, do Ministério Público, ou até mesmo de uma advocacia. Então, ele se coloca nessa posição quase que mitológica de intérprete da sociedade. E o Felipe traz, através de uma pesquisa muito consistente, como isso foi, de certa maneira, trabalhado. Então, esse vídeo aqui, além de servir como uma sugestão, ainda não terminei a obra, a leitura da obra do Felipe, mas também como um agradecimento. Ele nem sabe que esse vídeo está sendo gravado, vai saber juntamente com vocês. Tá? E acompanhe o trabalho do Felipe, outras publicações dele. É um profissional muito competente, uma pessoa muito bacana. E, Filipão, muito obrigado mesmo pela gentileza. Seu livro vai ser muito importante para a minha formação. E a gente segue aqui com vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.